Reconhece esse som? Se reconhece, você também estava lá, na melhor época de todas. Mas onde a infância era infância, onde as pessoas se conectavam de verdade, onde a experiência era real. Lembra da experiência de rebobinar a fita VHS? Não era só o filme na locadora, já era o evento da semana. Você entrava no carro ou ia a pé se a locadora fosse perto, e durante o caminho inteiro ficava montando planos na cabeça. Qual sessão eu vou olhar primeiro? Lançamentos, ação, comédia, e tinha uma estratégia muito importante: como fazer todo mundo topar o filme que você queria. Agora lembra que ir na locadora já era um passeio? Não era aquecimento para o programa, era o programa. Não tínhamos tantas opções de entretenimento, então tudo era uma grande experiência. E tudo era bem diferente de hoje. Até porque agora você abre a Netflix, a Amazon Video ou qualquer outra plataforma, passa uns 40 minutos ali e acaba não escolhendo nada. Hoje a gente vive na era da conveniência absoluta. Tudo é para ontem. Quer um filme? Aperta o play. Quer outro? Aperta o play de novo. Não gostou? Sai e abre outro. Fecha, abre outro. É tipo um rodízio de entretenimento onde você come um pedacinho de cada coisa e sai sem lembrar de absolutamente nada. Um psicólogo muito famoso deu nome para isso, o paradoxo da escolha. Ele quis dizer que quanto mais opções você tem, mais travado você fica. E quando finalmente decide, ainda fica pensando se não devia ter escolhido outra coisa. Parece liberdade, né? Mas o que acaba causando na pessoa é ansiedade. Na locadora isso não acontecia de jeito nenhum. Você escolhia, levava, pronto, acabou. A falta de opção fazia você decidir, e decidir fazia você se comprometer. Se você cresceu na era do VHS, fica aqui, porque esse vídeo não é só sobre fita e videocassete, é sobre o que a gente perdeu quando ganhou acesso a tudo. É sobre rituais que criavam conexão. É sobre por que o seu avô lembra de um filme que viu uma vez só em 1970 e você não lembra do que assistiu semana passada. Então vamos voltar um pouco no tempo. Naquela época, que escolher um filme em família dentro de uma locadora exigia uma diplomacia nível ONU. As alianças eram criadas. Se você apoiar meu filme hoje, eu apoio o seu semana que vem. Aquela chantagem leve. Lembra que eu deixei você jogar no videogame ontem? Era política doméstica pura no meio das prateleiras. E no final, depois de meia hora rolando entre as capas, a família saía com o filme. Um único filme. Todo mundo ia assistir junto, gostando ou não. Você viveu algo assim? Provavelmente sim. E se você é mais novo, talvez pense: nossa, que trampo, né? Ainda bem que hoje cada um assiste o que quer no seu próprio celular. É o que a gente chama de progresso, mas a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Sabe aquele ritual de rebobinar a fita VHS? Nunca foi sobre a fita. Era sobre paciência, sobre pensar na próxima pessoa, sobre aceitar que nem tudo precisa acontecer na hora. Era sobre fazer parte de um grupo de gente que via e comentava as mesmas histórias. Em 2011, outro psicólogo publicou um estudo sobre força de vontade e autocontrole. Uma das coisas que ele encontrou foi que rituais repetidos, mesmo aqueles que parecem meio bobos, ajudam o cérebro a organizar as emoções e a sentir que o mundo faz sentido. Rebobinar uma fita era exatamente isso, um mini ritual marcando a transição. Fim de um filme, preparação para o próximo. Fechar um ciclo antes de abrir outro. Será que isso fala sobre a dificuldade que as pessoas têm hoje de fechar ciclos? Bem, vamos pensar nisso. Já outra pesquisadora da Universidade de Minnesota mostrou que rituais antes de certas experiências, tipo rebobinar antes de devolver, aumentam a sensação de valor daquilo. Você não estava só devolvendo uma fita, você estava
encerrando um momento. Tinha começo, meio e fim. Hoje a gente larga a série no terceiro episódio e nem lembra o nome um mês depois que assistiu. E tem mais, um antropólogo estudou como objetos físicos ajudam a construir memórias. As fitas VHS eram objetos de verdade. Você podia pegar, organizar na estante, emprestar, perder, achar anos depois numa caixa empoeirada. Cada fita carregava uma história junto. Hoje, seus filmes são arquivos invisíveis num servidor que você nem sabe onde fica. Agora você quer saber por que a gente sente tanta saudade dessas coisas? Porque o cérebro humano não foi muito bem treinado para lidar com a abundância. A maior parte das nossas histórias foi vivida na escassez. Pouca comida, pouco recurso, entretenimento pouco, o cérebro aprendeu a valorizar o que é raro e a ignorar o que aparece em excesso. Quando você tinha acesso a um filme por semana, aquele filme virava evento. Você prestava atenção, você lembrava, você comentava com os amigos da escola. Agora você tem acesso a milhares por dia. O cérebro faz o que sempre fez, com o que tem de mais. Ele deixa para lá. Ele desvaloriza, ele pula para o próximo. No fim das contas, essa avalanche de opções acabou bagunçando a nossa capacidade de valorizar as coisas. A gente tem um monte de conteúdo na mão e quase nada fica na nossa cabeça. Agora, eu não estou dizendo que tudo era perfeito. Não, a fita estragava, o videocassete engolia a fita às vezes, você chegava na locadora e o filme que você queria já tinha saído, tinha multa por atraso, tinha fita com defeito e a imagem, nossa, nem se compara com a de hoje. Mas você sabe o que é que tinha? Não tinha algoritmo empurrando o que você tem que assistir. Não tinha autoplay jogando você direto para o próximo episódio antes de você respirar. Não tinha cada membro da família trancado num dispositivo diferente. Rebobinar uma fita de 2 horas levava uns 3 minutos, em que você não fazia nada. Você só esperava, só ouvia aquele barulho mecânico girando. Só existia ali. Hoje, a gente não aguenta 3 segundos de carregamento. A gente fecha a aba se o site demora, a gente desaprendeu a esperar. E junto com isso, desaprendeu a experienciar as coisas. E outra coisa, e lembra aí, tinha sempre preso na embalagem a seguinte frase: seja gentil, rebobine. Era um aviso simples, você rebobinava para que a próxima pessoa não precisasse esperar. Era pensar em alguém que você nunca ia conhecer. Um gesto pequeno que não te dava nenhum benefício direto, mas facilitava a vida de um desconhecido e também do dono da locadora. Hoje, cada um resolve o seu. Você fecha o aplicativo e o próximo usuário que se vire. Até porque o aplicativo nem pede a nossa ajuda. E outra coisa, todo mundo sentava para ver o mesmo filme. Mesmo que um estivesse achando chato, o outro achando longo demais, o outro só pensando na pipoca, tava todo mundo junto, no mesmo sofá, na mesma sala, na mesma história. Segunda-feira na escola você podia perguntar: viu o filme que passou na sessão da tarde? E geral tinha visto, porque era o que tinha. Essa falta de opção criava uma cultura em comum. Hoje cada um vive dentro do seu próprio algoritmo, do seu próprio feed, da sua própria realidade paralela. E é óbvio que a gente não vai voltar para o VHS. Não faz sentido. A tecnologia andou e em muitas coisas foi para melhor. Você pode ver o que quiser, na hora que quiser, de onde quiser. Isso é liberdade de verdade. O problema não é a tecnologia em si, é o jeito que a gente está usando. A gente pegou a conveniência e usou para se isolar. Pegou a abundância e transformou em paralisia. E pegou também o acesso infinito e transformou em falta de compromisso com qualquer coisa. A fita VHS não vai ressuscitar, mas o que ela representava, isso dá para trazer de volta. Paciência, consideração pelo outro
e viver coisas juntos. Você pode criar rituais novos, pode combinar uma noite por semana para todo mundo assistir a mesma coisa, pode escolher um filme e ir até o fim, mesmo se não for a melhor obra da sua vida. Tem gente, aliás, fazendo isso literalmente. O movimento de resgate do VHS tem crescido. Colecionadores do mundo todo estão comprando fitas antigas, consertando videocassete, organizando sessões de cinema analógico e, por mais incrível que pareça, isso não é nostalgia vazia. E o vinil, primo do VHS no mundo da música, bateu recorde de venda nos últimos anos. E não é porque o som é melhor para todo mundo, é porque o ritual importa. Tirar o disco da capa, colocar na vitrola, baixar a agulha, isso cria um tipo de conexão com a música que apertar o play no streaming não cria. Mas o que realmente a gente perdeu quando parou de rebobinar a fita? Perdemos 3 minutos de espera obrigatória e em troca ganhamos o quê? Ansiedade, dúvida eterna se a escolha foi a certa, de que sempre tem algo melhor passando em outro lugar. O som da fita rebobinando era o som da paciência, o som de um mundo que ainda não estava com tanta pressa de chegar em algum lugar. O som de uma época em que o agora não significava necessariamente na mesma hora. A gente podia inventar mais rituais, né? Não precisa ser rebobinar a fita. Pode ser qualquer coisa que marque transição, que faça você pausar, que exija um pouco de espera, que lembre que nem tudo precisa ser instantâneo para valer a pena. Na verdade, quase nada do que realmente vale vem rápido assim. Mas fica aí algumas perguntas para você pensar. Quando foi a última vez que você assistiu um filme inteiro prestando atenção de verdade, sem mexer no celular? Quando foi a última vez que você escolheu algo para ver junto com outra pessoa, negociando gostos diferentes? Você consegue ficar 3 minutos sem fazer nada, sem abrir nada, só existindo ali? O VHS acabou, o videocassete virou peça de museu, as locadoras fecharam e aquele barulho mecânico, aquele som que significava paciência, consideração e mudança de momento, foi trocado por um clique instantâneo do streaming. Mas o seja gentil, rebobine, nunca foi sobre a fita, sempre foi sobre como a gente escolhe tratar o tempo, as coisas e as pessoas ao nosso redor. E isso não depende de videocassete nenhum. E se esse vídeo te fez lembrar de alguma coisa, manda ele para alguém que também viveu essa fase e me conta nos comentários qual filme você lembra de ter alugado e nunca esqueceu. Aproveita, deixa seu like, curta esse vídeo e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!